Podemos começar, André? Meninos, Bora. qualquer dúvida, através aqui do perguntas e respostas. Eu vou fazer só uma breve introdução. Em primeiro lugar, muito obrigada, André e Fernando, pela disponibilidade de estar aqui, em vez de estar nas baladas desse período, vocês estão aqui trazendo conhecimento para a gente. Obrigada à equipe do Felsberg, que tornou isso possível. E aos meninos e meninas do LDE, que é a Liga de Direito Empresarial do IBMEC, são estudantes de direito, jovens que querem aprender mais e mais, estão o tempo todo em busca de conhecimento e, para tornar a história curta, estão em busca de tornar o Brasil um pouco melhor. Como o foco deles é direito empresarial, eu, embora hoje esteja nessa área também, mas dentro de um escritório de advocacia, no momento que eu elaborei junto com eles, que eu elaborei esse evento, eu queria trazer para eles um pouquinho da minha experiência com cartórios, porque a gente pensa em advogado sempre no fórum, no tribunal, entrando correndo com uma testemunha, meritíssimo meu protesto, e a vida não é assim tão romântica, isso só acontece nos filmes, e o que a gente realmente precisa é do dia a dia. O Brasil, embora isso não seja privilégio do Brasil, mas o Brasil ainda tenha uma burocracia que tem que ser atendida, tem que ser observada para dar legalidade, para dar conhecimento para terceiros de muitos atos, e muito disso passa pelos cartórios. Quando a gente está num departamento jurídico, a gente pode ver que tem muita coisa que a gente precisa fazer no cartório com o motoboy. A vida real é cartório com motoboy. Então, claro que a gente não vai falar de motoboy aqui, mas a gente vai falar de tudo que a gente precisa num jurídico dos cartórios. Começando por o reconhecimento de firma, é algo que a gente vai ver muito numa empresa. As empresas, quando fazem os seus contratos, têm o hábito de reconhecer firma em tudo, em todos os contratos. Isso eu posso até explicar um pouquinho melhor numa outra oportunidade, mas é algo que não é tão necessário assim. Depois, se o André tiver tempo, ele vai explicar um pouquinho por que não precisa reconhecer firma de tudo, por que em alguns atos é bom, mas não precisa, basta que identifique a assinatura de quem está assinando. Mas, enfim, reconhecimento de firma é a coisa mais comum, mais corriqueira, e eu acho que depois, Fernando ou André, se vocês tiverem alguma estatística disso, seria legal, seria curioso, uma curiosidade mesmo nossa, para ver o que as empresas mais demandam dos cartórios dos tabelionatos. Depois do reconhecimento de firma, a gente vê, claro, a autenticação de cópias, muita procuração, porque as empresas, como vocês já devem saber, geralmente a gente aprende isso loguinho na faculdade. As empresas são pessoas representadas, pessoas jurídicas representadas por pessoas físicas, e essa procuração vem através de um instrumento de mandato, que pode ser um instrumento particular ou um instrumento público. Se é um instrumento público, a gente precisa do cartório. Se é um instrumento particular, provavelmente a gente também vai precisar do cartório para aquilo que eu acabei de falar, de reconhecer as assinaturas de quem está otorgando esses poderes. E aí, em menor grau, a gente precisa também de escrituras. As empresas compram e vendem imóveis, as empresas fazem atos que precisam de escrituras públicas, de atos públicos. Então, a gente tem o tempo todo, dentro de um departamento jurídico, o tempo todo essas demandas para o cartório. Como eu falei, manda para o cartório, manda reconhecer firma, manda autenticar, manda fazer isso, manda fazer aquilo. Tem que ir até o cartório. E daí para frente, o André vai falar um pouquinho de algumas possibilidades que a gente tem hoje. O provimento número 100 do CNJ, que fala sobre a prática de atos notariais digitais. Então, muito deve ter facilitado a vida, porque isso foi por conta da própria pandemia, André? Isso aconteceu por conta da pandemia? Ou isso já vinha em andamento? Luciana, primeiro, obrigado pelo convite, agradecer à equipe do Felsberg, a todos que estão conosco, você principalmente pelo convite e pela oportunidade. Então, eu posso dizer que foi um impacto positivo do Covid, digamos assim. Se a gente pode achar algo positivo nele, mas
numa tragédia dessa, mas com certeza ele ajudou não só os cartórios, como a todos os setores da economia, a essa virtualização da economia, digamos. Então, a gente está vendo, tanto nos serviços, quanto no e-commerce, os deliveries, com teletrabalho, home office, e com os cartórios não foi diferente, né? Nós já tínhamos um avanço em termos tecnológicos, nós tínhamos essa plataforma, ela não tinha como atender mais de 8.000 cartórios de um dia para o outro, então ela estava sendo feita e já tinha sido até inaugurado alguns módulos há um tempo, nós já tínhamos a base toda dela pronta, mas como nossa atividade, apesar de delegada ao particular, ela é pública ao serviço público, nós somos regidos pelo regime jurídico de direito público. E nós só podemos fazer o que nos é permitido pelas normas dos nossos órgãos fiscalizadores, né? Então, nós não tínhamos nenhuma previsão normativa para a prática de atos notariais eletrônicos. Então, acabou que a pandemia, eu acho que ela foi realmente impulsionadora da norma e, principalmente, da mentalidade, da mudança de cultura dos próprios notários da minha classe. Eu faço a meia-culpa, né? Porque nós temos uma classe bem ampla, né? Milhares de notários, mais de 8.000, e nós vivemos num país continental, então você imagina que a cultura e a mentalidade de um notário em São Paulo não é a mesma do interior da Paraíba, por exemplo. Eu posso falar porque eu sou paraibano. Então, eu sei que esse avanço iria ser bem mais lento, mas, porém, a gente teve uma tragédia que teve também essa força de nos impulsionar para esse mundo virtual. Então, eu acho que a pandemia ela foi crucial nesses dois aspectos. Na normatização, que a gente vai falar do provimento 100 do CNJ, que ele não vem só para a pandemia, ele vem em caráter definitivo, prevendo o ato eletrônico, isso é o mais bacana, porque, assim, como você disse, nosso país é bem burocrático, não tenho dúvidas. E os cartórios fazem parte dessa burocracia, e eu nunca neguei isso, sou bem realista. Mas nós temos esse notariado exatamente igual do tipo do Brasil em 88 países. E em relação ao avanço eletrônico, nós fomos pioneiros. Isso foi bem bacana, porque só a França, com um decreto temporário de escrituras eletrônicas e um projeto de lei ainda na Espanha que previam algo parecido. E agora nós temos em caráter definitivo uma normatização do CNJ. Então, assim, em um país tido como burocrático, e é realmente, em uma atividade que por muitas vezes também tida como burocrático, nós tivemos um avanço significativo. Por isso que eu gosto tanto quando eu recebo um convite para falar de atos eletrônicos, tenho feito muito isso nesse pouco mais de um mês do provimento, porque eu vejo como a chegada do notário no século XXI, tá? A chegada do cartório no século XXI. Atividade que estava ainda no século XX, ela chega no século XXI para mostrar o seu papel, né? Para quem não sabe, nós temos alguns atos notariais que eles são verdadeira ponte para a desjudicialização. Então, por exemplo, os inventários, os divórcios e separação, eles desde 2007 eles podem ser feitos no tabelionato de notas. Isso causou uma economia e uma celeridade absurda, né? Porque antes o inventário demorava muito tempo no judiciário e hoje, se houver consenso e não houver menores, ele pode ser feito no tabelionato de notas em menos de uma semana, às vezes. Divórcio, às vezes, no mesmo dia, e o que levava um bom tempo e mais custo para o usuário, né? Então, esse fenômeno da desjudicialização, que nós chamamos, de
tirar alguns atos que estão no judiciário e que não precisariam da intervenção do juiz, porque são atos consensuais, né? Aqueles atos de jurisdição voluntária, muitas vezes também. Então, esses atos poderiam, eles migraram, uso capião, por exemplo, extrajudicial, eles estão migrando para o serviço extrajudicial, para os cartórios, os tabelados de notas, os registros de imóveis, e eles têm dado uma via facultativa para a população e para ter mais celeridade, diminuir os custos e assim desafogar o judiciário que já está tão congestionado, né? Então, eu acho que a tecnologia e o provimento também vem proporcionar mais uma possibilidade para que esses atos eles sejam ainda mais rápidos, né? Então, sem dúvida. Hoje, fazer um inventário de 12 herdeiros em 12 lugares diferentes do país por meio eletrônico é muito bacana, né? A gente fez testamento eletrônico, pessoa com câncer, com Covid, internado, mais lúcido, conversou, fez videoconferência, com as testemunhas aqui no cartório, participando da videoconferência, e a gente fazendo seguindo todo o trâmite do Código Civil, a gente conseguiu proporcionar uma possibilidade que não tínhamos antes, e isso tem nos deixado bem contente. É claro que a gente ainda tem muito reconhecimento de firma, autenticação de cópia, como você disse. Esses atos, eles vão migrar também para a plataforma. Tá? Isso aí foi bacana se falar que há uma previsão no provimento que todos os atos notariais. Aqui eu vou fazer um parênteses para aqueles que estão se familiarizando agora com cartório. Tá? Desculpa te interromper, André. Talvez seja até isso que você vai falar, mas se você puder dar um panorama assim do que faz o cartório de notas, o que faz o registro de títulos, porque isso eu acho que é um bom começo, muito superficialmente, só para a gente ter em mente o que cada um faz. E aí depois você fala de tudo isso que vai migrar para os meios eletrônicos, que eu acho que isso é bem interessante. Perfeito. Tá, Obrigada. isso mesmo. Eu tenho que fazer um parênteses aqui para distinguir cartório de tabelado de notas e registro de imóveis, onde eu faço o casamento. Então, eu vou tentar resumir de forma bem simples. O cartório, que é um nome, digamos, informal dado às serventias extrajudiciais, que são delegadas pelo serviço público para o particular através de concurso público, ele pode ser de 6 atribuições diferentes. Pode ter registro civil de pessoas naturais, que são aqueles que a gente registra o nascimento, o óbito, o casamento. Pode ser o registro civil de pessoas jurídicas, onde são registradas as pessoas jurídicas que não são registradas na junta comercial, então não são as sociedades empresárias, certo? As sociedades civis são registradas no registro civil de pessoas jurídicas, por exemplo, empresas de jornais, enfim, eles têm as atribuições deles. O registro de títulos e documentos que registram diversos contratos de bens móveis, garantias de bens móveis. É um registro também facultativo para conservação. Lá é um cartório que ele registra um instrumento que é feito no exterior, por exemplo. Então, ele também tem algumas atribuições. E nós temos o registro de imóveis, completando o grupo dos registros, que registra todos os atos relativos aos bens imóveis. E também, fora esses 4, nós temos os tabelionatos. Tabelionatos de notas e tabelionatos de protesto. Tabelionatos de protesto, acho que a maioria já está familiarizada, onde os cartórios que protestam os cheques e os demais títulos de crédito, títulos de dívidas, e nesse tabelionato busca-se resguardar o crédito, né, do Brasil
já preservando aquele bom pagador. E o tabelionato de notas é uma atribuição que ela autentica fatos e ela instrumentaliza alguns atos e negócios jurídicos. Então, assim, a gente autentica fato quando autentica uma cópia, quando diz que aquela cópia ela é fiel ao original, por exemplo. Então, para que se utiliza cópia autenticada numa empresa? Porque você tem ali seu arquivo de documentos originais da empresa e aqueles documentos originais eles não podem ser enviados para todos os destinatários. Então, você não pode sair enviando um contrato social para uma licitação aqui, depois envia... o contrato social, você tem uma via dele, você tem que guardá-lo, né? Então, o que é que você faz? Esses destinatários, a maioria deles exigem que a cópia seja autenticada. Outros não. E por que exigem que a cópia seja autenticada? Para garantir a segurança, para ter a segurança que aquela cópia ela é fiel ao original. E você não fez nenhuma adulteração, e adulterar um documento é a coisa mais simples do mundo. Eu pego aqui meu currículo e eu boto ele em Harvard aqui em 3 minutos e mando para qualquer concurso público. Então, por que no concurso eles pedem cópia autenticada? Para garantir que eu sou formado lá na UFPB e não sou formado em Harvard, como eu queria colocar na cópia autenticada, na cópia simples. Então, assim, brincadeiras à parte, mas nós sabemos o quanto nós temos de estelionatários e de falsificadores no Brasil, e isso é constante. Eu diariamente rejeito documentos em virtude de algum indício de irregularidade, desde documento de CNH, de RG, assim, Luciana, deles pedirem a cópia autenticada e quando a gente pega o documento para ir falar com o coordenador do setor, para olhar na luz negra, eles já saem do cartório. Isso é comum aqui. Eu estou na região nobre. Fernando já trabalhou no centro é um absurdo. Meus colegas tabelinhas de lá relatam assim, prisão em flagrante no cartório, tem muito isso. Infelizmente, nós vivemos uma realidade, acho que humana, não vou nem só culpar o Brasil, porque isso é no mundo, a gente conversa muito com notários do mundo todo, que tem o mesmo sistema, e quando não tem, que é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos e da Inglaterra, né, do anglo-saxão, eles têm seguradoras fortíssimas, você vai pagar um seguro absurdo para garantir que ninguém vai falsificar nada e pegar o seu imóvel para si, né? Então, assim, continuando, nós temos o reconhecimento de firma, que ele garante que foi você que assinou aquele documento. Ele pode ser por semelhança ou por autenticidade. Então, qual é a diferença? Por semelhança, é quando eu assino ali, por exemplo, um contrato de locação e alguém leva, e aí entra o motoboy que a Luciana falou, por exemplo, ou um outro portador, leva para o cartório, ele reconhece firma, porque a sua assinatura está semelhante ao cartão de assinatura que você tem depositado naquele cartório. Então, isso por regras de grafotecnia, que existem cursos que todos os colaboradores e os escreventes fazem para poder fazer essa averiguação. Ou, em alguns casos, por exemplo, recibo de veículo, de transferência de veículo, exige-se o reconhecimento de firma por autenticidade. Nesse, você tem que assinar na frente, na presença do notário ou de algum preposto, algum escrevente, né? Então, nós temos esses 2 tipos de reconhecimento de firma também para garantir a segurança. Mas nós instrumentalizamos também alguns negócios e atos. Escrituras públicas imobiliárias de compra e venda, doação, permuta, dação, escritura de divórcio, escritura de emancipação, união estável, declaratória. Então, uma infinidade de escrituras de inventário. Então, escrituras públicas são atos ou negócios jurídicos instrumentalizados. Nós temos os testamentos públicos, que, né, são atos para depois da morte. E, no caso das empresas, o que é muito comum, como foi dito também por você, são as procurações públicas.
Porque nesse mundo globalizado, não tem como nós, pessoas físicas, estarmos em todos os cantos ao mesmo tempo, né? Então, é comum eu ter a minha mãe com a procuração lá em João Pessoa para resolver alguma coisa. Imagina uma empresa que ela tem o seu administrador ou administradores ali, e eles também têm inúmeras atribuições, eles não podem estar presentes em cada repartição pública, em cada ato ou negócio que eles praticam, né? Então, eles têm que realmente se fazer representados. E esse momento, uma das possibilidades, como foi dito também, é a procuração pública. Então, é muito comum, tanto a procuração particular, e aí normalmente reconhece firma, quanto a procuração pública. Vai depender da finalidade daquela procuração, né? Então, e do que o destinatário exige, ou então do que a lei exige. Então, tem bancos exige de uma forma, para registro de imóveis é de outra forma, para o Detran é de uma forma, para lavrar a escritura de outra. Então, se a forma exigida para o ato principal ela é uma forma pública, a procuração tem que ser pública. Se para o ato principal não é exigido a forma pública, então a procuração ela pode ser particular ou pública. Então, Excelente, André. Deixa eu te interromper um pouquinho, desculpa, claro, não vai perder o fio da meada. Primeira coisa, eu estou abaixando aqui de vez em quando porque eu estou tomando nota de umas coisas que você está falando, tá? Que eu já tinha esquecido lá do primeiro ano do Direito Civil, estou relembrando agora. Isso, principalmente para os meninos e meninas do LDE, essa tua explicação é muito importante porque deixa, em bom português, deixa o advogado esperto, principalmente o advogado das empresas. Porque os bancos, e é só um exemplo, e não significa que acontece o tempo todo, nem com todos, mas os bancos, eles sempre pedem procuração pública. E eu sempre questiono, porque a gente, enquanto gestor jurídico, gestor não significa gerente, mas enquanto a gente está cuidando de um departamento jurídico, e muitas vezes a gente tem um orçamento muito limitado, inclusive para essas tarefas. Então, se todos os bancos pedirem procuração pública para os seus procuradores, para os seus prepostos, talvez a gente não tenha orçamento para fazer tudo isso. Então, essa tua explicação, do ponto de vista do advogado que está dentro de uma empresa, é muito importante porque ele precisa conhecer o Código Civil, ele precisa conhecer o que determina a lei, para que a gente possa questionar o banco, que eventualmente está pedindo um documento público, quando uma simples procuração particular poderia servir para a finalidade. Então, banco, a bem da verdade, não é um bom exemplo. O banco geralmente precisa de uma procuração pública, mas ele tem um fundamento legal. Então, alunos, estudantes, prestem sempre atenção nisso. Os atos públicos ou particulares, eles não são da cabeça de quem pede a escritura pública ou a procuração pública. Eles estão descritas na lei, eles são exigidas por lei, e aí, quando vocês esquecerem, vocês podem ligar para o André e para o Fernando para perguntar, eles explicam, eu faço muito isso. Mas é bom a gente ter um bom conhecimento seguro disso tudo. Prossiga, André, obrigado. Não, isso mesmo, Luciano. Então, assim, nós temos as atas notariais, por exemplo, estão sendo muito utilizadas pelas empresas, reuniões de sócio. As atas notariais, elas são instrumentos para a constatação de um fato. Então, como eu disse, o tabelionato de notas, ele ou instrumentaliza um ato ou um negócio jurídico, ou ele autentica um fato. Tanto pode autenticar uma cópia, quanto um fato mesmo, seja uma página de Facebook, de site. A gente fez recentemente, por exemplo, uma ata que era para constatar que uma empresa estava utilizando o nome que não tinha um registro da marca de outra. E aí essa outra nos procurou para lavrarmos uma ata notarial atestando aquela divulgação do site para a utilização no processo judicial. Isso a gente faz de reuniões de sócios, de imóveis, às vezes de locação empresarial, por exemplo, tem fundos que têm várias salas comerciais para locação e elas são entregues pelo locatário totalmente deterioradas. E aí nos chamam os notários para tirar fotos e atestar o estado que foi entregue. Então,
essa ata notarial, ela é um instrumento, está previsto no Código de Processo Civil, quando também estiverem estudando provas dentro do processo civil, vão ver que a ata notarial está prevista lá expressamente, no artigo 384, como uma prova pré-constituída no processo. Então, se em algum momento você tiver que constatar uma invasão no seu imóvel, por exemplo, e você não quiser apenas tirar foto, quiser uma prova robusta, com fé pública, você chama um notário da cidade do imóvel lá e ele se dirige, tira as fotos, faz uma ata notarial constatando objetivamente tudo que foi visto. Então, assim, todos esses atos, posso ter esquecido aqui de um ou outro, mas todas essas escrituras, procurações, testamento, reconhecimento de firma, autenticação de cópia, carta de sentença, tudo isso são atos feitos no tabelado de notas, que não em todos os cartórios, né? Como eu falei, tem os registros, o tabelado de protesto e o tabelado de notas. E dentro do tabelado de notas, nós tivemos agora o provimento 100, o provimento do CNJ, o provimento número 100 do CNJ, que ele previu a prática de atos notariais eletrônicos. Então, ele instituiu um sistema, que é o sistema notariado, que ele dá suporte a todos os notários do Brasil e para interligar os notários, para facilitar o tráfego de informações, de documentos e para dar um suporte para a prática do ato notarial eletrônico. Então, qualquer notário, pode ser no extremo do Brasil, ele pode acessar a plataforma do e-notariado e lavrar uma escritura pública, uma procuração, um testamento, ou até daqui pouco tempo vai estar liberado, o CNJ nos deu um prazo de 6 meses, o reconhecimento de firma e autenticação. Então, só para reforçar, escrituras e procurações já estão, desde o dia 28 de maio, já estão rodando perfeitamente no ambiente eletrônico. O ato, a autenticação de cópia e o reconhecimento de firma, que é um outro módulo, ele está sendo desenvolvido e foi dado um prazo no próprio provimento de 6 meses para todos os módulos que necessitassem de um cronograma técnico. Então, assim, nós já podemos fazer hoje escrituras e procurações por meio eletrônico e acessando uma plataforma do notariado, uma plataforma web, que não exige infraestrutura tecnológica, de fácil acesso, e para o cliente, ele consegue no celular acessar e lavrar uma escritura. Porque no procedimento da escritura, por exemplo, ou da procuração, tanto faz, vamos lá, eu vou até aproveitar para recapitular para quem não teve acesso com o cartório, como é o procedimento de lavratura. Você procura um notário, procura um tabelião, um cartório de notas, e solicita o serviço. Eu quero fazer uma escritura de compra e venda. Fechei o negócio aqui, vou comprar o terreno do meu vizinho, quero fazer uma escritura de compra e venda. Quem lhe atender, ele vai lhe dar todo o assessoramento jurídico, vai analisar a situação, vai analisar a documentação, porque às vezes você quer vender algo que nem é seu ainda, que nem está constando o seu nome. Você pensa que é seu, o que acontece constantemente. O mundo é cheio de espertinhos, hein, André? E eles vão todos no cartório, né? Todos, exatamente. Então... Apenas fazer um parênteses, vem sexta-feira, véspera de feriado ainda, né? Exatamente, normalmente, sexta tarde, isso mesmo. E aí, nós analisamos a situação, aconselhamos juridicamente, solicitamos a documentação, conferimos, e depois que está completo, isso tudo pode acontecer no mesmo dia, tá? Pode demorar, claro, mas pode ser no mesmo dia, porque, graças a Deus, a maioria dos documentos estão acessíveis virtualmente, certidões negativas da Receita, trabalhista, o próprio cartório de registro de imóveis. Então, assim, a maioria dos documentos eles podem ser... E o próprio tabelado de notas, ele faz tudo isso a pedido da parte, claro, por ele, para facilitar esse acesso. E aí chega o momento de lavrar, o dia de assinar, né? Então, já mandei a minuta para você, Luciano, você aprovou,
André, é isso mesmo, está tudo certo, meus dados, o negócio é esse. Fechou, por exemplo, uma procuração da sua empresa. Eu mandei, você, não, os poderes são esses mesmos, está de acordo aqui com o que nós queremos. Eu aqui já analisei o contrato social, já vi que vocês podem realmente otorgar essa procuração, que está dentro dos poderes do contrato social. Já peguei a certidão na justiça. Depois de tudo isso, a gente tem que assinar. Aí é nesse momento que a plataforma entra, né? E que nós temos duas exigências do ato eletrônico: a videoconferência e a assinatura por certificado digital. E isso que poderia travar, como aconteceu em um provimento estadual, por exemplo, um mês antes, ele, no provimento nacional, ele facilitou, o que foi muito bom. E eu vou explicar. No provimento estadual, ele exigia o certificado ICP Brasil. O certificado ICP Brasil, para quem não conhece, é aquele que a gente vai na CertSai, que paga lá, que tem um prazo de validade mais curto, às vezes 1 ou 2 anos. Mas, assim, é um certificado que só 2,5% da população tem. Nas empresas é até bem comum, mas com as pessoas físicas não, esse certificado. Então, restringia muito a atuação eletrônica. E agora, o provimento nacional, esse do número 100 que eu falei, ele prevê tanto o certificado ICP, para quem já tenha, quanto a possibilidade da emissão de um certificado notarial, que é um certificado gratuito, emitido através da nossa plataforma eletrônica, com toda a segurança, a identificação das partes, mas nós podemos emitir o certificado e durante 3 anos ser utilizado em qualquer tabelionato de notas do país, esse certificado que foi emitido gratuitamente. Então, a previsão do certificado notarial, ela foi realmente um divisor de águas para a gente. Eu tinha feito em um mês 2 ou 3 atos eletrônicos e eu fiz em uma sexta-feira 4, na primeira semana, depois do provimento 100. E então, nós vimos que realmente o provimento trouxe uma agilidade, uma celeridade, que a videoconferência ela acaba às vezes sendo muito curta, rápido, é só para confirmar que aquele ato, e você confirmando, expressando que confirme, eu lhe identificando aqui com toda a documentação que eu tenho, eu encerro isso tudo dentro da plataforma e o ato está encerrado. E esse ato ele pode ser feito de forma híbrida, o que também foi muito bacana. Por exemplo, se eu estiver fazendo uma venda e compra da sua empresa, Luciana, para Fernando, você representando alguma empresa e Fernando comprando de você, você pode estar acostumado ao mundo eletrônico aqui em São Paulo e você, não, eu quero fazer pelo e-notariado, André. Já Fernando, às vezes não, às vezes ele quer vir no cartório, quer assinar, quer sair com papel. E a gente consegue conciliar isso. E ainda consegue sem ser no mesmo tempo. Posso pegar primeiro a sua assinatura, depois a dele. Ou o contrário. Ou caso vocês queiram e exijam isso, ao mesmo tempo. Mas as normas nos permitem fazer isso no prazo de 30 dias. Então, a gente continua tendo essa permissão pelo meio eletrônico. E isso também foi muito bom. Então, assim, o que nós vemos é que o meio eletrônico ele realmente veio para facilitar, sem perdermos a nossa essência, que é de intermediar o ato, dando todo o assessoramento jurídico para as partes e assegurando a segurança jurídica, a identificação das partes, a correta manifestação de vontade das partes, a capacidade. Também é muito comum, Luciano, a gente ver aqui, não acontece tanto nas empresas, mas acontece de vir alguém aqui, normalmente com mais idade, sendo coagido por alguém, às vezes até da família, sabe? Um neto que quer fazer uma doação para ele, e quando a gente chama para a nossa sala aquele senhor, aquela senhora, e a gente realmente percebe que não era aquela vontade que estava no papel. E aí a gente não lava o ato. Ou então que aquela pessoa não está lúcida,
que aquelas pessoas têm alguma limitação na capacidade. Então, esse papel, ele continua no meio eletrônico. Eu aqui conversando com você, eu sei se se você é você, porque eu vou ter seus documentos aqui, se posso ser um documento eletrônico, melhor ainda, se for um documento digitalizado, eu tenho no e-notariado algumas bases de dados para fazer algumas ferramentas para fazer essa verificação, e eu verificando que você é você, você vai expressar, vai concordar com aquela minuta que você assinou digitalmente, seja com certificado notarial ou com certificado ICP, né? Você vai concordar expressamente e eu vou verificar que você está entendendo o ato, capaz, manifestou a vontade, e aí a gente encerra. Por que essa videoconferência? Você pode pensar, poxa, mas vamos só no certificado. Porque o certificado, ele já foi, isso é base empírica de estudos, que ele, e muitas vezes, ele é utilizado notoriamente por aquele que não é o detentor daquele certificado. Então, pensa no exemplo que eu citei, que é o mais comum aqui, de senhores de idade, enfim, ou então pessoas que não têm muito conhecimento do que está fazendo e acabam colocando uma cláusula que ela não quer, algo do tipo. Com essa pessoa com o certificado dela, ela faz e faria e ela nem ficaria sabendo, né? Então, a ideia da videoconferência é essa. Não é burocracia, é só para confirmar essa manifestação de vontade, pouquíssimos minutos, e com isso a gente ter a gravação arquivada e a gente ficar seguro de que aquele ato ele ele é legítimo, ele é confiável, e é esse o papel de nós notários que temos fé pública, a gente assessorar a parte e dar essa segurança, essa eficácia, né? Então, assim, meu tempo aqui está andando. O que eu queria dizer é que o tabelionato de notas, ele faz parte desse mundo dos cartórios, é verdade. É um mundo que está inserido em uma burocracia brasileira, também é verdade, eu não nego. Muitas vezes, por falta de entendimento de algumas utilidades, a gente reduz muito, às vezes, o cartório a um carimbo e a um reconhecimento firme e autenticação, quando não é só isso, e até isso tem a sua explicação. Mas teve uma pessoa aqui que começou a dizer que era um absurdo reconhecimento firme. Eu concordo. Eu disse, vou fazer o seguinte, você pode me alugar o seu imóvel e me passar o contrato, que eu vou pegar a assinatura, alugar para minha mãe, eu vou pegar a assinatura dela e lhe devolvo, mas sem reconhecimento de firma. Ela, não, eu tenho que ser com reconhecimento de firma, porque se não foi ela que assinou. É chato, mas é por isso, né? Então, assim, a gente está inserido, mas eu acho que o que cabe a nós, e aí a minha crítica, e a gente tem evoluído muito, as entidades de classe têm trabalhado nisso, é se modernizar, é trazer celeridade, é trazer um bom atendimento, é ir para o meio eletrônico, ser um atuante de forma bem benéfica e possibilitando alternativas aos atores do mercado imobiliário, por exemplo, para nos procurar. Então, hoje, quantos atos nós temos aqui facultativos e que nos chegam? Quantas alienações fiduciárias, por exemplo, eu faço aqui? Inúmeras. E elas não exigem escritura pública. Então, doações de cotas societárias no mundo empresarial. Você vai fazer uma doação de cota de uma grande empresa, você pode fazer por instrumento particular, mas, às vezes, ela não tem aquele problema orçamentário, como você falou, e ela quer aquela segurança, até porque é uma Claro. grande. Então, ela disse, não, vamos usar o notário e fazer por escritura pública. Muito comum. Hoje mesmo, eu estava tendo dúvida de uma doação de cotas de um fundo de investimento. Não precisa ser feito por escritura pública. E é um fundo de investimento bem grande. Então, assim, nós temos que cada vez mais primar para ser uma alternativa.
e não uma obrigação, sabe, para todos. Uma alternativa, você vai procurar para o inventário, para o divórcio, porque é mais rápido, mais barato, resolve logo. Então, eu acho que a nossa inserção nesse meio digital vem nessa linha. Vem nessa linha. Eu queria só que o Fernando explicasse também um pouquinho aqui para a gente a questão da territorialidade, e eu pedi para ele explicar porque a questão da territorialidade no meio eletrônico ela está diferente do meio físico, e é uma questão especial dentro desse provimento. Eu deixei para o final, pedi para a Fernanda explicar, a pessoa já deve estar cansada da minha voz aí, mas ele pode explicar um pouquinho as regras, porque a regra no meio físico, no meio normal presencial, você pode procurar qualquer tabelionato de notas para lavrar qualquer escritura pública, seja de, por exemplo, você, Luciana, mora em Porto Alegre, Fernando mora em Recife, o imóvel é em Manaus, vocês podem lavrar aqui comigo em São Paulo, contanto que vocês estejam aqui no município de São Paulo, ou representados por procurador. Então, assim, hoje você pode escolher qualquer tabelionato de notas. No meio eletrônico, em virtude dessa essa ampla, digamos assim, facilidade de escolha, de acesso, e por haver regras tributárias e, enfim, regras do sistema, aprove ao CNJ estabelecer regras de territorialidade. Então, é bom entender, quando tiver um inventário, vou procurar cartório aonde? Fazer uma compra e venda. Então, é lógico que aqui é só uma pincelada, mas é bom o Fernando explicar um pouquinho, Fernando, como se dá essa regra de escolha do tabelado de notas no meio eletrônico. No meio físico continua livre, total. Basta estar presente no município. Mas no meio eletrônico, você pode estar na Europa e fazer uma escritura pública eletrônica, contanto que escolha o cartório de acordo com as regras de territorialidade. Fernando, passo a bola aí para você, então. E aí, Fernando, se você puder explicar também, depois dessa questão da territorialidade, explica para a gente a vida prática. Eu estou aqui, eu quero vender, eu estou em Porto Alegre, o outro está em Recife, o imóvel está em Manaus, a gente quer vender o imóvel. Como eu faço isso do ponto de vista eletrônico? Mas me explica como se eu tivesse 4 anos, assim. Por onde eu começo? Qual é a plataforma? Onde que eu tenho que acessar? Que documentos que eu tenho que ter? Que certificados? Dá esse passo a passo para a gente. Bom, muito obrigado, boa tarde. Vamos lá, né? Com base na territorialidade, o artigo 19, foi bem discutido até mesmo pelo doutor André, pela nossa presidente do Colégio Notarial, né? Lá fala algumas coisas em que, por exemplo, nesse sentido que fala que a Luciana está comprando, ela tem um domicílio em Porto Alegre, né? E o imóvel está aqui em São Paulo. Com base nesse artigo, a gente consegue fazer escritura online, tanto a circunscrição de São Paulo como Porto Alegre. Como é que vai? Ou pode ser híbrido, como o doutor André até falou, né? A pessoa tem que ter um certificado digital em que os procedimentos anteriores vai ser os normais. A pessoa manda documentação, a gente analisa, tudo bonitinho, né? E conseguimos emitir assinar de forma eletrônica esse documento. Enviamos um link para o e-mail de quem irá assinar digitalmente, certo? E assina, simplesmente dá um ok. Claro que vamos verificar livre folhas, algumas terminologias para aceite da escritura, para que quem irá assinar concorde com o ato, certo? Em relação a inventários, respeitando, logicamente, sempre o domicílio das partes, né? Perdão, o domicílio das partes não, o do imóvel. Verificar o imóvel. Um outro exemplo que é muito bom e que fala o provimento, que o doutor André falou, como é que a gente pode dizer, para evitar essa concorrência aqui entre cartórios. Você, Luciana,
residente domiciliada em Barueri, por exemplo, está comprando imóvel aqui na capital e que o comprador está na capital, certo? Você está vendendo um imóvel que está imóvel da capital, comprador capital. Quando linka comprador e imóvel com o mesmo domicílio, essa territorialidade aumenta, em que a gente consegue assinar essas escrituras todas online. Não sei se eu fui claro ou não foi claro. Pode me corrigir se eu estiver errado, já puxa a orelha, né, que a gente fala. Ó, o André tá te olhando com uma cara bem severa, hein? Depois você se Não, entende com não, ele, mas eu entendi. Meninos e eu meninas estava da pensando LDS, que... se tiverem perguntas... Opa, acabou de pipocar uma pergunta aqui. Já vou organizando e já vou fazendo. Você quer fazer uma contribuição, André? Eu te interrompi, desculpa. Não, eu estava concordando, é isso mesmo. Na verdade, essa questão foi bem discutida, mas a regra é essa, ou o domicílio do adquirente ou o imóvel, ou a circunscrição do imóvel. Então, se o comprador, não o vendedor, o comprador, ele está na cidade de Barueri e o imóvel ele está no Rio de Janeiro, pode ser tanto Barueri quanto no Rio de Janeiro. E aí o parágrafo 2º trouxe, que foi o que ele disse, essa amplitude, é que ele trouxe que quando o adquirente e o imóvel estão no mesmo estado da federação, haveria uma ampliação da concorrência a nível estadual, que está sendo bem criticado por questões jurídicas, mas está lá previsto no provimento do CNJ, e foi isso que o Fernando falou. Então, realmente é desse jeito. Uma outra situação também é quando uma empresa, que a gente fala muito da empresa, né? Até porque aqui a PJ. Uma PJ está adquirindo um bem ou uma escritura que eu faço, uma concessão de direito de superfície. Se a filial ou a matriz da empresa for aqui em São Paulo, pode-se fazer uma escritura em que ela está recebendo os direitos lá do Nordeste, lá da Bahia, por exemplo, ou Manaus, que seja. Ela aumenta a abrangência, claro, respeitando o contrato social ou a filial que na capital, por exemplo. Fernando, a gente acabou de receber uma pergunta aqui. Blockchain é uma das tecnologias que estão sendo adotadas? Boa pergunta, exatamente. Tanto a rede do blockchain lá da nossa plataforma é NotaChain, foi denominada assim. Mas a blockchain, na verdade, ela é uma tecnologia que aumenta a segurança dos nossos dados, né? Ela é uma tecnologia que aumenta a segurança do cadastro das informações que ficam na nossa plataforma. Isso é muito bom porque lá ficam inúmeras videoconferências gravadas e atos interligados nessa rede com suporte blockchain e aí a gente consegue tanto ter a segurança e um acesso bem mais rápido do que era anteriormente, do meio físico, que se ligava, pedia as certidões lá do norte. Hoje não. Hoje nós temos uma base única, segura, com blockchain, mas com um acesso bem rápido, diferente do que acontecia anteriormente. Então, assim, em termos tecnológicos, essa foi desenvolvida há um tempo e com muitos recursos, e eu creio que está bem, a gente está com um suporte tecnológico bem bacana, e tanto com blockchain e com algumas situações com Big Data, com smart contracts. A ideia de trazer a tecnologia a nosso favor, ela tem sido encampada pela nossa diretoria de tecnologia há um tempo. E não poderia ser diferente do blockchain. Eu só queria também, Luciana, voltar um pouquinho aqui. Você disse, diga para uma criança de 4 anos como é feito. Essa pessoa ela precisa procurar o notário. Ela não vai procurar a plataforma, tá? Ela vai procurar, isso tem que ficar claro. Ela vai procurar o tabelião, o escrevente dela de confiança. Caso ele não seja competente para o ato eletrônico, ele vai dizer quem é o competente.
É bom, é lógico que a gente está falando aqui para juristas que estão em formação, mas que serão advogados e vão orientar da melhor forma possível seus clientes. E para isso vão se familiarizar com o provimento e saber essas regras de competência. Mas incumbe ao tabelião dizer que não é competente e quais cartórios seriam, em quais cidades. Então, assim, a comunicação com o tabelião, com o cartório, com o escrevente, continua a mesma. Telefone, WhatsApp, site, vai depender de cada cartório, indo pessoalmente. Quando você solicita, quando você recebe aquela listinha de documentos no e-mail ali, a documentação, orçamento, a prova, recebe a minuta, aprovou, é nesse momento que, ao invés de ter que ir presencialmente ao cartório assinar, ali formalizar e sair com papel ali, você pode fazer isso em meio eletrônico. Então, isso tem que ficar claro no procedimento, nas etapas. Solicita serviço, documentação, aprova a minuta da escritura, assina, depois envia para o registro de imóveis, por exemplo, se for um caso de registro de imóveis, é só no momento da assinatura que você precisava vir ao cartório. Antes não precisava nem do envio para o registro de imóveis, a gente já envia eletronicamente. Então, nesse momento, não precisa mais. Mas a solicitação continua da mesma forma. Se você solicita por telefone, para o seu cartório, continua. Se é por e-mail, se é no site, se é presencial, isso aí tudo continua da mesma forma. Ou seja, essa documentação toda, ela pode ser feita virtualmente, porque eu te mando um e-mail, você me responde por e-mail, a gente faz tudo isso, ou por e-mail, ou por WhatsApp, ou por telefone, e depois eu assino virtualmente também. Mas ainda tem cafezinho nos cartórios? Fundamental, um cafezinho. Deixa eu ver que está entrando mais perguntas aqui. Uma pergunta referente à assinatura eletrônica. Eu poderia comprar... Tem açúcar, por favor. Açúcar a gente pode dispensar, Fernando, mas tem que ter um cafezinho. Uma pergunta aqui, referente à assinatura eletrônica, eu poderia comprar / vender algum imóvel no Brasil morando na Argentina? Você estava falando um pouquinho sobre isso, Fernando. Excelente pergunta. Isso facilitou muito para a gente, porque nós tínhamos algumas situações e a pessoa estava, por exemplo, na Argentina, ou aconteceu na Austrália, que é difícil acesso ao consulado para conseguir lavrar uma procuração, tudo. E isso atrasa muito o ato. Então, essa é porque você tem que fazer uma procuração quando está fora. Antes, né? Como era feito antes. Você fazia a procuração, você apostilava, depois traduzia e registrava lá no Títulos e Documentos, que é um daqueles registros que eu falei no início, para aquele ato ter validade validade jurídica no Brasil. Então, não basta você fazer lá. Como é que eu vou saber que você fez no notário lá mesmo? Como é que eu vou saber que aquele ato é válido na Argentina? Porque você passava por todo esse processo que eu falei. Mas hoje não, hoje você consegue por meio eletrônico. Hoje você consegue vender seu imóvel aqui no Brasil estando na Argentina, por causa da nossa plataforma. Então, basta que você tenha um certificado, você emita um certificado, o certificado ICP Brasil, por exemplo, ele é emitido por videoconferência e tem um valor de R$150 e você já consegue fazer o ato. No caso do certificado notarial, você teria que ter ido alguma vez no notário. Então, se você, isso é o futuro, se você, pós-pandemia, porque esse certificado ICP, ele está sendo emitido por videoconferência só durante a pandemia, que ele exige, quem já vai lembrar, ele exige as digitais, todo aquele procedimento lá, né? E mesma coisa com o certificado notarial. Então, passou a pandemia, os atos eletrônicos vão continuar, e é bom que cada um já tenha o seu certificado notarial no seu celular. É um aplicativo no celular. Então, você tem ali com validade de 3 anos, quando você está fora do Brasil, você vai conseguir transmitir o seu imóvel normalmente. Hoje, se você estiver fora do Brasil, eu estou fora, mas não tenho certificado. Então, você emite um certificado por videoconferência. E você emite o certificado e você vai conseguir lavrar, vai conseguir vender o ato ou vender o imóvel, ou comprar o imóvel mesmo estando fora do Brasil, sem precisar de fazer uma procuração, passar por todo aquele trâmite que existia antes e que demorava.
E é claro que lembrando sempre da competência da territorialidade, né? Se ela é vendedora de um imóvel daqui de São Paulo, está lá nos Estados Unidos ou na Argentina, como foi perguntado, ela consegue fazer. Se estiver aqui na capital, ela consegue assinar aqui com a gente e de forma eletrônica, usando o e-notariado. Eu consigo fazer um testamento, por exemplo, por esse meio? Eu posso fazer um testamento sem não ir ao cartório? Luciana, esse é o tema, inclusive, que eu escrevi um artigo com Davi Cambuinha, que é tabelião substituto do cartório, para a coletânea, pelo livro que o IBRADIM, Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, está com muito material bom também aí nessa pandemia, teve muita live, um webinar, para quem interessar, quem gosta de direito imobiliário, um direito imobiliário bem corporativo também. Eu sou coordenador da Comissão de Notarial e Registral lá, nós produzimos alguns materiais e estamos produzindo um livro, já encerrou o prazo dos artigos, já enviei o nosso artigo, um livro sobre atos eletrônicos, tanto no ambiente do tabelionato de notas quanto do registro de imóveis, né? Atos notariais e registrais eletrônicos. E a gente falou sobre o testamento eletrônico, porque antes desse provimento, surgiram alguns provimentos estaduais que vedavam expressamente o testamento. Então, eles permitiam os outros atos, mas não expressamente o testamento. Porque o testamento testamento, para quem não sabe, junto com o casamento, são os dois atos mais solenes do nosso ordenamento jurídico. Testamento e casamento. Então, o testamento, no Código Civil, ele tem toda uma solenidade prevista lá, as formalidades exigidas, então elas são mais detalhadas e elas buscam a maior segurança para o ato, em virtude da sua importância, né? Então, foi entendido por alguns doutrinadores que não cabia o testamento eletrônico, porque poderia ter alguma fragilidade de segurança. O que, no meu ponto de vista, é o contrário, visto que a videoconferência fica até gravada. Então, além de eu conseguir captar toda a manifestação de vontade dele, eu consigo gravar isso numa videoconferência. Mas acontece que foi entendido isso, e alguns provimentos estaduais vedaram. E o provimento C, ele não veda. Ele deixa de forma clara que todos os atos notariais eletrônicos podem ser feitos por videoconferência. Então, nós chegamos à conclusão que, se o testamento ele obedecer todas as formalidades exigidas pelo Código Civil, em resumo, que ele seja lido na íntegra para o testador, ou que ele lê em voz alta. Então, na videoconferência de uma compra e venda, a gente não lê a escritura toda. A gente na videoconferência, o próprio provimento ele traz alguns pontos essenciais da videoconferência. Então, é só ali o livro, folha, o preço, o imóvel, poucas coisas. No testamento tem que ler na íntegra. No testamento tem que o testador e duas testemunhas, no mínimo, estarem presentes no mesmo momento. Então, não tem aquela questão dos 30 dias. Você tem que fazer toda a solenidade, obedecendo um princípio chamado princípio da unicidade do ato. Então, ele tem que ser no momento único. Essa videoconferência com as duas testemunhas, sejam eles três juntos, seja como nós estamos aqui. Você poderia ser testadora, Fernando testemunha, e uma outra pessoa aqui testemunha também, e eu tabelião. Ou até as testemunhas poderiam estar presentes aqui comigo, juntos. Então, não tem problema. O que não pode é haver um fracionamento do momento. Tipo, só está eu e você aqui, uma testemunha, amanhã ela vai ler o ato e vai assinar. Isso não pode. Tem que ser no mesmo momento, obedecendo as formalidades, lá, todas exigidas. Tem que ser o tabelião, não pode ser o escrevente, tem que ser o tabelião ou o tabelião substituto. Então, ele tem algumas peculiaridades que estão previstas no Código Civil, que elas são adaptadas perfeitamente, eu falo isso no artigo, junto com o Davi, ao procedimento eletrônico. E o CNJ, ele deixou claro
que não há nenhuma vedação ao ato eletrônico. E numa live que teve, a gente está vivendo o mundo das lives, né? Mas teve uma live após a publicação que o doutor Josenildo, juiz auxiliar da Corregedoria Nacional do CNJ, ele foi um dos mentores, junto com o Colégio Notarial do Brasil e o ministro Humberto Martins, desse provimento. Ele estava ali colocando a mão na massa mesmo. Ele deixou claro que entende sim que é possível testamento eletrônico. Então a gente vê que essa era a intenção mesmo do ministro e do Conselho Nacional de Justiça da Corregedoria, e que até a gente sugere que seja um módulo específico, sabe, para esse testamento, porque ele tem umas diferenças da compra e venda, mas a gente faz eletrônico, sim, sem dúvida. Que bom, muito, muito bom saber. A gente está terminando, não tenho mais nenhuma pergunta pendente. Eu só vou deixar 2 dicas para os meninos e meninas da LDE. Tenham sempre em mente que firma e assinatura são a mesma coisa. Então, é errado dizer que a gente vai fazer o reconhecimento da firma da assinatura. É muito comum, muito mais comum do que a gente imagina. São a mesma coisa. Vamos firmar um documento, vamos assinar um documento. Então, ou você reconhece firma, ou você reconhece assinatura. São a mesma coisa. E vou terminar, nem sei como agradecer a participação do André e do Fernando. Excelente, para mim foi uma aula, imagino que tenha sido uma aula para todo mundo, muito bom mesmo. Mal posso esperar para ir ao cartório tomar um cafezinho com ou sem açúcar. E vou concluir agradecendo de novo a equipe do Felsberg que fez isso possível, agradecendo os meninos da LDE, e vou dar uma dica de leitura de livro. Eu sempre gosto de, em todo evento que eu participo, eu gosto de, quando eu tenho oportunidade, recomendar um livro para ler. Talvez André e Fernando já tenham lido Todos os Nomes, do José Saramago. É um romance antiguinho, é do José Saramago, mas ele fala, a história se passa, o acontecimento na vida de um cartorário, e a história se passa todinha dentro de um cartório de notas em Portugal. De novo, é um romance, mas a história toda é sobre uma ficha de um nome que esse cartorário achou no momento da carreira dele. O livro é belíssimo, primeiro porque é do Saramago, segundo porque é de um rigor linguístico impecável, e por último, mas não menos importante, ele dá uma ideia da formalidade, da burocracia, que trouxeram os cartórios até para o Brasil, como eles são até hoje, embora hoje a gente já está nessa vida tão moderna de e-notariado e de possibilidade de fazer todos esses atos por vias digitais. Eu acho que concluímos, mais nenhuma pergunta nova. Luciana, eu só queria agradecer, tá? Quero agradecer você pelo convite, a equipe do Felsberg também, ao pessoal da Liga, a todos que colocam à disposição. O Fernando, eu tenho certeza, também se coloca à disposição para tirar qualquer dúvida que ainda tenha sobre o tema, é difícil esgotar. E também me coloca à disposição para outros temas da nossa atividade notarial, da desjudicialização, que eu gosto bastante de falar, e do direito civil, do direito imobiliário, enfim. Parabenizo vocês pelo trabalho que têm feito. Eu tive muito contato agora recentemente, vi, e fico à disposição aí para a gente contribuir de alguma forma com esse mundo corporativo, né, do direito empresarial, que precisa estar evoluindo e acompanhando toda essa evolução da sociedade, que agora deu alguns passos largos na valorização, né? Então é isso. Um pouco à força, mas nós conseguimos, né? Muitíssimo obrigado pelo convite, né, pela oportunidade. Eu que agradeço. Tem nem o que falar. Foi muito bom. Muito obrigada, Fernando. Muito obrigada, André. Alunos e alunas do IBMEC, do LDE, obrigada. Se tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Doutores André e Fernando também. Pode mandar até o WhatsApp depois do horário, a gente responde, não tem nenhum problema.
Gente, eu sei que o Fernando responde mesmo até de domingo. Eu não devia falar isso, Fernando, mas é fato. Obrigada a todos. Se forem para a balada, vão de máscara. E álcool não está liberado, tá? É álcool gel para passar na mão, não é para beber. Tomem cuidado. Tudo de bom, obrigada. Boa noite para todos. Até mais. Obrigada, André. Obrigada, Fernando. Tchau a todos.